Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou aqui trazer um estudo para vocês falando sobre os sinais do fim do mundo. Mas antes eu quero aqui deixar aquele pedido de sempre. Para você que é novo no canal, que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube ele possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também deixa aí o seu like, os seus comentários e compartilha este vídeo para mais pessoas, para os seus amigos, familiares, para que assim pessoas também venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. É muito importante, irmãos, o seu like, o seu comentário, porque é através do seu like, do seu comentário, que o YouTube vai estar recomendando este vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas assistir esse vídeo, melhor vai ser, não somente para o canal, mas também para aqueles que vão assistir, porque aqui é um estudo bastante importante e interessante relacionado que a palavra de Deus, aquilo a qual o Senhor ele tem para cada um de nós. Então, ajude esse canal a crescer, ajude aí mais pessoas a ser alcançadas para a glória de Deus. Meus amados, hoje nós vamos ver aqui alguns sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo e também o fim do mundo. Muitos sinais antecederam a segunda vinda de Jesus Cristo e também o fim do mundo, como por exemplo guerras, fomes, pestes, aumento da violência e etc. A Bíblia ela vai nos explicar que muitos dos acontecimentos atuais são um alerta universal do fim e da iminente volta de Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21, então Jesus, ele vai falar sobre esses sinais. E esses sinais do fim do mundo são falsos cristos e falsos profetas. Muitos dirão que são o Cristo ou profetas de Cristo e enganarão a muitas pessoas. Segundo, guerras e rumores de guerras. Nações entrarão em conflito. Terceiro, fomes e terremotos. E acontecerão desastres naturais em vários lugares. Quarto, perseguição aos cristãos. Todos nos odiarão e alguns serão mortos. Quinto, traição e rebelião. Haverá divisões e lutas até dentro de famílias. Sexto, ódio e maldade. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Sétimo, pregação do evangelho em todo o mundo. Todas as nações ouvirão o evangelho. Oitavo, sofrimento, instabilidade e guerra em Israel. Haverá morte, sacrilégio e destruição. Nono, uma grande tribulação, um tempo de sofrimento como nunca houve antes no mundo, mas que será abreviado. Décimo, sinais no céu. O sol e a lua deixarão de brilhar e as estrelas cairão do céu. 11º, agitação do mar. As pessoas ficarão perplexas com sua agitação fora do normal. E por último, medo e lamentação por causa das desgraças e do julgamento. Amados, olhando aqui para esses sinais a qual eu referi aqui, nós vamos ver aqui pelo menos 6 sinais que já estão acontecendo nos dias de hoje. E como nós já vimos aqui, esses sinais eles estão apenas servindo
de um alerta universal para a nossa vida, para nós atentarmos contra essas coisas e cada dia mais nós nos prepararmos para quando chegar o grande dia desse acontecimento. E esses 6 sinais que eu falo aqui, meus queridos, que já estão se cumprindo nos dias de hoje, é o primeiro, que é falsos cristos e falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, perseguição aos cristãos, traição e rebelião, ódio e maldade. Então, esses 6 primeiros que nós vimos aqui, sinais que nós vimos aqui, realmente já estão acontecendo em nosso meio. Então, meus queridos, significa que verdadeiramente o fim está próximo. Significa que a hora que nós menos esperar, Jesus Cristo vai estar voltando para buscar a tua igreja. E assim, meus queridos, meus amados irmãos, em breve, depois que Jesus buscar a tua igreja, sabemos nós que em breve o mundo vai se acabar, vai destruir tudo. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao 8, a Bíblia diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é miste que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio. Meus queridos, ninguém sabe quando virá o fim, mas esses sinais nos ajudam a saber quando está próximo. Quando vemos alguns sinais dos dias de hoje, isso deve servir como aviso. O fim pode acontecer a qualquer momento. Por isso é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz: Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Então, meus queridos, nós vimos aqui, em 2 Pedro, já dando esse alerta. Como nós não sabemos nem o dia, nem a hora que de fato vai acontecer a vinda de Jesus Cristo, e o fim do mundo, então que nós possamos nos preparar, estarmos o quê? De vestes brancas, limpa, imaculado, sem mancha, para quando isso acontecer, meus queridos, nós possamos então estarmos preparados e assim subirmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, e olhando para a Bíblia Sagrada, ela também vai nos relatar outros sinais sobre o fim dos tempos. E esses outros sinais que a Bíblia também vai nos trazer, fora os que nós já vimos aqui, são os seguintes sinais: a apostasia. Muitas pessoas abandonarão a fé, na verdade apresentada pela Bíblia, para seguir ensinamentos falsos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia vai dizer o seguinte:
ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Lá também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então aqui, meus queridos, nós vimos aqui, alguns exemplos da Bíblia, falando sobre esse sinal da apostasia, como também nós já podemos ver, e perceber que já existe muito isso em nosso meio. Outro sinal, o anticristo ou o homem do pecado. Será que o homem usado por Satanás, que se exaltará como Deus e enganará a muitos, ele será destruído por Jesus na sua segunda vinda? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler de novo para nós analisarmos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então aqui, meus queridos, é o que vai acontecer quando chegar o anticristo, quando ele vier sobre esse mundo. Outros sinais aqui: perversidade e tempos terríveis. As pessoas se entregarão a todo tipo de pecado, rejeitando a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira. Perdão, irmãos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-se também desses. Então nós vemos aqui, meus queridos, esse sinal onde fala sobre a perversidade e tempos terríveis. E o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. É dessa forma, meus queridos. Essas pessoas hoje que estão usando da palavra de Deus, usando, na verdade, um falso evangelho para enganar essas pessoas. Então aqui em 2 Timóteo é bem claro
o que está acontecendo nos dias de hoje. E o interessante disso, meus amados, é que lá naquela frasinha final, então ele deixa aqui um conselho para nós. Olha, afastem-se também deles. Afastem-se também dessas pessoas que agem dessas formas, dessas pessoas que fazem essas coisas, que têm sobre eles essas perversidades. Fiquem longe deles. Então a Bíblia ela nos alerta, ela nos atenta contra essas pessoas, irmãos. Por isso que eu sempre falo aqui, eu sempre vou falar nos meus vídeos. Eu não vou deixar de bater nessa tecla da importância de nós lermos a Bíblia e estudarmos a palavra de Deus, para não cairmos, meus irmãos, na conversinha dessas pessoas, desses falsos profetas, desses falsos mestres, para não sermos enganados por eles. Nós temos que estar atentos, meus queridos. E os sinais já estão aí. Tudo que está acontecendo hoje já é o sinal que está próximo à vinda de Jesus Cristo e também o fim do mundo. E aqui o último sinal, meus queridos: zombadores. Pessoas zombarão do Evangelho, rejeitando o amor de Deus, e dirão que a vinda de Jesus é uma mentira. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, a Bíblia narra da seguinte maneira: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, meus queridos, nós vemos aqui, né, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, falando dos escarnecedores que estão zombando o Evangelho de Cristo. Que quando nós, homens e mulheres de Deus, pregamos o Evangelho, falamos da vinda de Cristo, que está próxima, que logo ele vai chegar, ele vai vir buscar a igreja, muitos estão zombando, achando que isso é uma mentira, que isso não vai acontecer, que isso aí é conto de fada, que é só a conversa dos evangélicos, dos cristãos, e zomba do Evangelho de Cristo. Quantos nos dias de hoje não agem dessa forma, não agem dessa maneira? Só porque, meus queridos, eles vêm ouvindo essa pregação desde o início. Desde quando realmente nós conhecemos a palavra, eu falo por mim, já vem ouvindo falar da volta de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai vir buscar o teu povo, a tua igreja. Quando eu me converti, meus queridos, há 14 anos atrás, eu já ouvia falar da vinda de Cristo, da volta de Cristo, até mesmo antes da minha conversão, e até hoje não aconteceu. Mas eu creio, eu tenho a certeza, a convicção que vai acontecer, que é verídico, que esse fato, esse acontecimento vai vir sobre a igreja de Cristo, sobre o mundo. Mas muitos ainda zombam quando nós pregamos sobre essas coisas, sobre a vinda de Jesus. Aqui em 2 Pedro, no mesmo capítulo, versículo 9 e 10, a Bíblia ainda vai dizer para nós: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo, e dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então aqui, meus queridos, a Bíblia fala o quê? Que por mais que nós pensamos que é tarde a volta de Jesus Cristo, a promessa da vinda de Cristo, para Deus ela não é tarde. Para Deus tem o tempo certo, a hora certa, que só Ele sabe quando vai acontecer. Por isso que ele começa aqui dizendo que para nós não ignorarmos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, meus queridos, para o Senhor está tudo no seu devido lugar, tudo no tempo certo, no tempo correto. Nós não podemos ignorar essas coisas e achar que por nosso entendimento as coisas de Deus estão atrasadas, estão tardiando. Não, meus queridos. Para Deus está no tempo certo, no momento certo. Nós não sabemos a hora ou o tempo que o Senhor vai agir sobre a nossa vida e que Ele vai enviar o seu Filho para buscar a igreja dele, para subir aos céus. Agora eu pergunto, meus amados, será que nós estamos preparados para o fim? Será que se porventura Jesus ele voltasse nesse exato momento aqui, nós estávamos preparados para subir juntamente com ele? Fica essa pergunta para você responder para si mesmo. E diante da sua resposta, você vê e compreender o que você precisa fazer para estar preparado. Porque um dia virá, no tempo de Deus, chegará esse grande dia para a nossa vida. Nos últimos tempos, muitas pessoas vêm perdendo a esperança, a fé e o amor. Jesus mesmo alertou sobre essas coisas, que o amor de muitos se esfriaria. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, a palavra de Deus vai falar o quê, meus queridos? Que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas, porém, meus queridos, ela vai dizer também que aquele que perseverar até o final, esse encontrará a sua salvação. Então, que nós possamos perseverar, irmãos, até o final, independente do que vier, independente dos fatos que estão ocorrendo, que vão acontecer, que nós possamos perseverar até o final, para que assim, meus queridos, nós verdadeiramente venhamos ser salvos por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Apesar de todas as lutas da vida, conserve a sua esperança em Deus e na sua palavra. Não permita que nada abale a sua fé em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Busque conhecer a Deus de todo o coração, com perseverança, fé e amor sincero. Lucas, capítulo 18, versículo 8, a Bíblia diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados, então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do estudo, que realmente possam aí compreender, né, o que foi falado aqui nesse estudo,
porque isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Para que, através desse estudo, nós possamos despertar, irmãos, despertar para tudo que está acontecendo nos dias de hoje, que são fatos relativos aos sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo e também o fim do mundo, como nós vimos aqui. Então, que os irmãos possam realmente estar crescendo na graça e no conhecimento, né, através dos estudos aqui do canal, que vocês possam aí guardar na tábua do coração de vocês mais esse estudo, a qual eu tenho certeza que vai agregar e muito no seu conhecimento. Amém, meus irmãos? Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, para a sua glória, em nome de Jesus.